Prepare-se para mais uma história do Relatos do Coveiro. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha esposa, nem para os meus filhos. Tenho medo de que, ao falar, ela volte. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda ouço o som, aquele som seco, o estalo no chão do quarto. O mesmo som de quando eu tinha 9 anos. Naquela noite, meus pais tinham saído para um jantar. A casa era antiga, rangia em cada canto e o vento fazia a janela do corredor bater devagar. Eu sempre fui uma criança medrosa, mas naquela noite, eu juro, o medo parecia me esperar. A babá me deixou sozinho por uns minutos. Disse que iria até o portão buscar o namorado. Foi o suficiente. Eu estava no meu quarto, deitado, quando ouvi o primeiro toque, como se algo leve tivesse caído no chão. Pensei que fosse a janela batendo, mas então veio o segundo, um som de passos pequenos, lentos, como unhas arranhando o assoalho. Chamei a babá, mas ela não respondeu. Tudo o que ouvi foi o som vindo do corredor. E depois, o estalido do interruptor. A luz do corredor apagou sozinha. Lembro de prender a respiração e olhar para a porta. A maçaneta começou a girar muito devagar. O quarto estava mergulhado em penumbra. A luz do abajur oscilava, piscando como se tivesse medo também. Quando a porta se abriu, o ar ficou frio. Um frio que não vinha da janela, um frio de dentro. Vi só por um instante o suficiente para me assombrar por toda a vida. Um rosto pálido, baixo, sem olhos, apenas buracos negros. Tinha o tamanho de uma criança, mas o corpo era torto, os braços compridos demais e a cabeça pendia para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Ela rastejou até a cama. O chão estalava com cada movimento. Eu me encolhi, cobri o rosto com o lençol e comecei a rezar, chorando baixinho. Senti o colchão afundar ao meu lado. E então, ela respirou perto do meu ouvido. Você me viu? A voz não soava humana. Era um sussurro cheio de água, como alguém falando debaixo de um rio. Senti uma mão fria tocar meu pescoço. A pele parecia grudar na minha, e o cheiro de terra molhada encheu o quarto. Eu tremia, tentando não gritar, mas gritei. E quando gritei, o quarto ficou claro. A babá tinha voltado. Ela abriu a porta. E a coisa desapareceu. Só restou o lençol molhado de um líquido escuro, com cheiro de ferro. Meus pais disseram que eu sonhei, mas o carpete onde a criatura esteve ficou manchado. Nenhum produto tirava. Mudamos de casa alguns meses depois. Eu cresci, me formei, me casei e enterrei o passado o máximo que pude. Até a semana passada, meu filho de 9 anos me chamou no meio da noite. Disse que tinha uma menina no quarto dele, que ela estava sentada no chão, que o pescoço dela era torto e que ela disse para ele, com uma voz cheia de água, diz para o seu pai que ele me viu primeiro. Agora, todas as noites, o chão do quarto dele volta a estalar. E às vezes, quando o silêncio pesa, eu escuto
o som rastejando pelo corredor outra vez. Ela encontrou meu filho, e desta vez eu sei que ela não vai embora. O amigo do armário. Quando digo que ver um filho mudando é como perder pedaços de si mesmo, não estou exagerando. Gabriel tinha 6 anos quando apareceu o amigo do armário. No começo, eu ri. Brincadeiras de criança, pensei. Coloquei um prato extra na mesa uma vez, só para ver o sorriso brotar no rosto dele. Sorriso que aos poucos começou a murchar. O que me chamou a atenção foi a calma de Gabriel ao falar. Não era uma criação alegre, era um reconhecimento frio, como se estivesse descrevendo algo que sempre existiu ali. Ele se chama Theo, ele disse, olhando para um canto vazio. Ele me contou que já morou aqui antes. Eu forcei uma resposta leve. Mudei de assunto. À noite, contudo, passei a ouvir passos curtos no corredor e portas que se fechavam com uma força que não vinha do vento. Explicações racionais não duraram. Levei Gabriel ao pediatra, depois a um psicólogo infantil. Imaginações ativas, comuns na idade, disseram. O diagnóstico não me convenceu. Havia marcas longas como unhas na madeira do interior do armário. Havia desenhos que Gabriel fazia repetidamente. Uma criança sem rosto em pé dentro de um quadrado escuro e um adulto de olhos fundos parado atrás. Desenhos com uma pressa que me deixou frio. Quando perguntei pela figura adulta, ele respondeu sem hesitar. Ele me contou coisas sobre você. As noites foram ficando longas? Eu achava que o sono me protegeria do medo, mas não. Acordava às 13h20, sempre no mesmo horário, com o coração batendo no meu ouvido. A casa parecia respirar em volta. Certa madrugada, fui ao quarto dele porque ouvi um sussurro. Não de criança, algo raspando a madeira. Gabriel estava sentado na cama, imóvel, olhando o canto onde o armário se alinhava com a parede. Não havia nada visível, mas o ar estava mais denso ali. Parecia haver uma sombra dobrada sobre si mesma. Ele quer que você venha para o armário, Gabriel disse, sem mover os olhos. Ele disse que você me tirou dele. Eu senti uma vontade primitiva de rir, a típica negação de um pai. Em vez disso, eu me ajoelhei, peguei a mão dele e tentei ser firme. Quem é esse Theo, filho? Do que ele gosta? A resposta foi imediata e assustadora pela naturalidade. Ele gosta do medo. Ele gosta quando a casa abre a garganta. Ele quer brincar com você agora. Nas semanas seguintes, a realidade começou a ganhar textura. O cachorro late para o canto do quarto e não se aproxima. Brinquedos que estavam em pilha aparecem espalhados apontando para a porta. Relógios atrasam, como se o tempo ali tivesse sua própria lei. Eu comecei a ouvir, tarde da noite, um riso de criança vindo de dentro das paredes. Baixo, abafado. Eram coisas que se encaixavam mal com explicações lógicas. Tentei agir com prudência. Instalei uma câmera simples no quarto para saber o que acontecia enquanto estávamos fora. Quando revi as imagens, meu estômago virou. Às 13h20, como sempre, a câmera registrou um escurecimento súbito, um leve tremor no quinquilhão e depois nada. A tela ficou cheia de ruído e então, por um segundo,
apareceu algo pequeno e curvo, rastejando pela borda do colchão, a mesma forma dos desenhos de Gabriel. Uma silhueta infantil, mas as proporções estavam erradas. Os braços compridos demais, a cabeça pendida, como se o pescoço fosse maleável. Ela olhou diretamente para a lente e a imagem congelou num borrão que eu nunca consegui explicar. Minha esposa pensava que tudo aquilo era estresse. Eu também queria pensar assim, mas ocorreu algo que me arrancou a última casca de desdém. Uma noite eu acordei na sala e encontrei Gabriel na escuridão, de pé perto do armário, as mãos pequenas coladas ao tecido do casaco, que pendia na porta entreaberta. O feixe da rua atravessava a fresta e iluminava o contorno de uma coisa sentada no chão do armário, de costas para nós. Não era totalmente visível, era mais como uma ausência moldada. Quando Gabriel me viu, sorriu. Um sorriso que me gelou a espinha, porque não era o sorriso de menino, era uma curva tensa que não pertencia a ele. Você pode ver agora, murmurou Gabriel, como se desculpasse ao mesmo tempo. Antes que eu pudesse responder, a voz veio do armário. Não era só um som, era como se a madeira tivesse uma voz própria, um sussurro embrulhado em poeira antiga. Pai, disse a voz, longa e paciente, chegou a sua vez. Armei uma resistência que me fez sentir corajoso e estúpido ao mesmo tempo. Salpiquei sal nas frestas, preguei a porta do armário, dormi no chão do quarto, rezei baixinho, rituais pálidos de quem tenta segurar a noite com as unhas. Nada funcionou. O que quer que fosse, aprendia rápido. As marcas nas paredes surgiam novas, como se alguém estendesse dedos sobre a tinta fresca. Gabriel começou a falar menos comigo. Falava mais com o espaço entre as palavras. Então ocorreu a coisa que me transformou. Uma madrugada, ele bateu os dentes juntos e disse com uma voz dividida: ele disse que você ouviu quando era pequeno. Minha pele se arrependeu. Quando? Perguntei. Gabriel olhou para mim com olhos tão sérios que pareciam de outra idade. Antes de você nascer, disse. Ele disse que você saiu pela porta e ele ficou. Não quero escrever isso como se fosse uma desculpa. É um fato que me ignora a razão. Eu cresci em uma casa velha, perto de um rio. Minha mãe sempre falava de um filho que morreu de noite, perdido entre quartos, palavras de pessoas que não se curavam. Pensei que fossem sombras de memória. Pensei que eram coisas que não tinham poder, até que vi um dia um desenho de Gabriel. 2 traços, uma criança sem rosto e atrás dela, marcado com tinta preta, um homem. Eu reconheci a inclinação do rosto naquele homem. Era a inclinação de alguém que tinha olhado muito para baixo, de alguém que conhecia a forma das portas internas desta casa. Naquela noite, eu decidi agir com o que restava de sanidade. Abri o armário com uma faca, pronto para enfrentar o que fosse. Havia um cheiro de lama e ferro, como 100 anos comprimidos. Não vi o corpo, vi marcas de dedos na madeira, uma leve depressão no chão, como se alguém tivesse se sentado ali por décadas. Ao me erguer, ouvi Gabriel, já acordado, cantar uma canção que eu não conhecia. Quando virei, ele estava virado para mim com um sorriso calmo, e o rosto dele parecia mais longo,
Hoje, conto isso sentado na cozinha, com a luz acesa, para deixar a sombra pequena. Escrevo porque recusar a história não a apaga. O armário ainda abre de vez em quando, sem vento. Às vezes, quando a casa se cala e minha mulher viaja de novo, eu acordo no exato minuto que as coisas costumavam acontecer. Não vejo a figura do armário sempre. Não sou tão atormentado, mas ouço um sopro curto, como alguém expirando depois de rir. Gabriel cresceu e tenta se afastar do que viveu aqui. Mas há noites em que, ao passar pela antiga porta, ele encolhe o corpo e encosta a mão no batente, como se contivesse algo que ainda quer sair. Eu o observo e sei que, se houver um lugar onde o medo se habitou, eu o deixei abrir a porta primeiro. E sempre que penso que talvez eu invente tudo, minha culpa, minha proteção, eu me lembro do som do vídeo congelado, daquela forma, olhando diretamente para a câmera, e da voz, mansa e inevitável, dizendo o que queriam. Ele voltou para ver de novo? Digo isso como aviso e como confissão. Se você tiver um filho que fala de amigos no armário, não ria tanto. Algumas coisas não estão pedindo para brincar. Estão sondando entradas. E quando uma voz disser, devagar, com a paciência de quem espera por uma herança, pai, posso brincar agora? A você vai sentir, como eu senti, que essa pergunta é só o começo de outra coisa que já foi sua e que agora quer que você a veja de novo. Não se esqueça de se inscrever no canal.